Shalom, shalom a todos. Vamos estar dando continuidade ao Sefer Bereshit. Nós estamos na Parasha Noa. Hoje nós vamos estar fazendo a quarta leitura da Parasha Noa. E agora, com a quarta leitura da Parasha Noa, começa-se a falar sobre o pós-dilúvio. E agora nós precisamos entender algo que o Urashi trouxe para nós lá no começo e que eu não trouxe para vocês durante todo o episódio do dilúvio. Qual é o motivo disso? É muito simples. Uma vez que nós entendesse isso no começo, toda a leitura e a interpretação de como está desenrolando o dilúvio seria de uma outra forma. Então o Urashi tinha trazido para nós, dizendo assim: logo quando a Parasha Noa iniciou, no verso 9, lá diz assim: esses são os descendentes de Noa, era um homem justo, íntegro, em sua geração. Em sua geração, o Urashi pega e divide em duas opiniões. E agora eu vou mostrar o porquê a divisão de duas opiniões, porque agora nós estamos na porção que vai tratar após o dilúvio. E aqui eu quero enfatizar a maravilha de Noa, que é o seguinte: aparentemente as palavras, aparentemente a palavra geração é redundante. Alguns de nossos sábios interpretam favoravelmente quanto mais teria sido justo se houvesse vivido na geração de pessoas justas. Outros interpretam depressivamente. Em comparação à geração em que vivia, ele era um justo. Mas se vivesse na geração de Abraão, não teria importância alguma. E agora vem essa leitura, a quarta leitura da Torá. E aqui nós fazemos uma breve reflexão sobre o que aconteceu. O que aconteceu com o mundo? O texto diz assim: Deus falou a Noa dizendo: deixa a arca. Tu, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, toma contigo toda criatura viva de toda a carne, pássaros, gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, que eles fervilhem sobre a terra. Eles procriarão e se multiplicarão sobre a terra. Noa deixou a arca juntamente com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil, todo pássaro, tudo que rasteja sobre a terra saiu da arca com suas famílias. Noa construiu um altar para Deus e ele tomou alguns de todos os gados puros e de todos os pássaros puros, e ele ofereceu um holocausto sobre o altar. Deus aspirou o aroma apaziguante, e Deus disse para si: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a sua inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Nunca mais abaterei toda a vida como acabei de fazer, enquanto a terra durar. Semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dias e noite, nunca mais cessarão de existir. Deus abençoou Noa e seus filhos e ele lhe disse: frutifiquem e multipliquem-se e encham a terra. Haverá um medo e pavor de vocês instilado em todos os animais selvagens da terra, em todos os pássaros do céu, em tudo o que rasteja na terra, em todo o peixe do mar. Eu coloquei em tuas mãos. Tudo o que se move e que vive lhe será por alimento, como a vegetação das plantas eu agora lhe dei tudo. Não obstante, vocês não podem comer carne de uma criatura que ainda está viva. Somente do sangue de sua própria vida eu pedirei conta. Eu pedirei tal conta da mão de todo animal selvagem, da mão de todo homem, mesmo da mão do próprio irmão do homem. Eu pedirei conta de toda a vida humana. Aquela que derramar sangue humano deverá ter seu próprio sangue derramado por homem, pois Deus fez o homem à sua própria imagem. Agora frutifiquem-se, multipliquem-se e fervilhem sobre a terra e tornem-se populoso nela. Tudo bem?
Agora nós vimos, Baruch Hashem, uma leitura maravilhosa, aquele momento onde Deus chega abençoando e nós começa a refletir o que foi que aconteceu. Porque Urashi começou nos contando algo assim, quando Noah é aquele que tem intimidade com Hashem, aquele que conversa com Deus, aquele que por causa dele o mundo sobrevive. E mais ainda, por causa dele que existiu Abraham. Sem ele nunca teria um Abraham na terra. Então, como o Urashi pôde trazer para nós, que se não fosse Noah estar numa geração de ímpios, ele não seria nem sequer lembrado, ele seria uma pessoa comum. Aqui vem o segredo do que é a real intenção do Urashi. O Urashi, ele trata para nós entre Abraham e Noah. Abraham e Noah. Primeiro, Abraham conseguiu muitas pessoas, conseguiu muitos seguidores. As guerras que ele travou, todas ele foi vitorioso. E aparentemente, nós podemos entender que então ele foi capaz de executar a missão dele com, como falo, com perfeição. Por outro lado, tem Noah. E aparentemente ele falha na sua missão. Aparentemente ele não conseguiu lotar a arca de pessoas. Aparentemente ele não conseguiu fazer com que as pessoas se convertessem em 120 anos de seus corações duros. Muito mais tempo que Abraham teve para fazer isso. Mas aqui vem o segredo. Porque é dúbio? Porque também, se é entendido, assim, como Urashi traz. Olha lá. Alguns nossos sábios interpretam favoravelmente. Quanto mais teria sido se houvesse vivido numa geração de pessoas justas. Por que sábios da Torá interpretam desse modo? Porque o Urashi nos traz, inclusive com suas fontes, está aqui Sanhedrin 108a, Rabá 39a, Tarhumá Noah 5. Por que essa passível contradição? Aparentemente Noah ele fracassa realmente na missão de encher a arca de pessoas, de encontrar pessoas que busquem Teshuvá. E parece ser muito tempo, porque são 120 anos, tempo bastante. Porém, 120 anos para aquela geração, para aquelas pessoas, era quase que menos de uma década para Abraham. E em quase menos que uma década, Abraham passou também por muita dificuldade. E é por isso que os sábios interpretam que Noah, julgado por bem, Noah, ele é aquele que, se tivesse na geração de Abraham, seria um gigante. Porque o mal estava extremamente muito mais instalado, muito mais raizado naquelas pessoas, que viviam 800, 700, 900 anos praticando atos de iniquidade. É muito mais fácil, através da lógica do raciocínio, realmente interagir com pessoas que talvez não passarão de 60 anos de idade, ou talvez que não passarão de 120 anos de idade, ou vamos extrapolar e dizer que não passarão de 300 anos de idade. Mas para aquela geração que já tinha visto coisas demais, que já tinha feito coisas demais, para eles era muito mais difícil. Mas agora vem o segredo. Mesmo assim, não é uma desculpa para os sábios da Torá interpretar positivamente isso. Vem o Zohar e esclarece. O Zohar diz: águas de Noah. Noah, as águas de Noah, como se fosse por causa de Noah veio o dilúvio. Algo que faz com que a gente entenda, poxa, se o dilúvio veio por causa dele, então ele realmente é uma pessoa que destruiu o mundo.
E aqui vem a interpretação dos sábios. Moshe Rabbeinu abriu o mar em 12 caminhos através de Hashem, mas Noa encobriu até as mais altas montanhas através de Hashem. Moshe Rabbeinu fez o Nilo em sangue através de Hashem, mas Noa fez uma arca ter alimento, comportar por 1 ano dentro dela. Mas ainda, Moshe Rabbeinu fez descer fogo do céu. E Noa, mesmo que uma bura era de água fervente, ácida, e que a arca era construída com madeira, e não era nada muito sofisticado, e com piche que não era de petróleo como de hoje em dia, era literalmente vegetal, e que é muito fácil de no ácido ser diluído, também tem esse detalhe. Mas mesmo assim, na água fervente e no ácido, por 1 ano a arca não se desfez. Mas ainda, as medidas da arca não são tão grandes assim. E Noa levou 120 anos fazendo o quê? A verdade é essa. Por mais difícil que fosse, 120 anos ele levaria fazendo o quê? Ele terminaria a arca talvez em 1 ano, 2 anos, 10 anos, em 15 anos. Vamos extrapolar. Mas falar de 120 anos é um exagero? Bem, aqui nós aprendemos que o próprio Yaakov Avinu, Israel Avinu, o patriarca Israel, o patriarca Jacó, Yaakov, ele, através da necessidade que existia, ele preparava nos bebedouros, ele selecionava quais eram os animais mais perfeitos, os animais que tinham mais condição, e então ele separava o junco, ele fazia neles nomes de Deus escrito, ele separava entre partes descascadas no caule para ficar branco com preto, assim vinha malhado, todo branco, para que assim viesse toda branca, sem fazer isso para que viesse toda preta, e assim por diante. E dessa forma, ele tinha todo um trabalho para realmente conseguir fazer com que as coisas acontecessem, assim foi Noa. Ele tinha todo um trabalho para fazer com que realmente o dilúvio acontecesse. E é por isso que quando eu fui começar a porção de Noa, o que eu comecei falando? Eu comecei falando que Noa conhecia os segredos do céu. Que estava no segredo do nome dele, no segredo da palavra graça, no segredo da forma da pronúncia da Kabbalah, como ela era chamada antigamente. E eu peguei e comecei a mostrar tudo isso para vocês, porque quando chegasse aqui nós poderíamos então fechar esse assunto. E por que eu não fui desenvolvendo esse assunto do começo até agora? Porque simplesmente nós tínhamos que olhar pelas duas visões. Nós tínhamos que olhar pela visão daqueles que enxergam Noa depressivamente, porque é uma forma de enxergar. E dessa forma também é uma forma de aprender. Mas não é completa até entender quem era Noa. 120 anos fazendo o quê? 120 anos trabalhando os segredos do céu para fazer com que aquela arca não dissolvesse no ácido, não esquentasse dentro, porque senão eles cozinhariam, para que as madeiras não derretessem, para que mesmo nas rajadas de ondas tão fortes que passavam sobre as montanhas 15 cúbitos de água, ou seja, 7 metros e poucos em cima de cada montanha, de correntes tão fortes, mesmo assim a arca não fosse despedaçada. E tudo isso feito através dos segredos do céu, através de Kabbalah, através de segredos ocultos, e mais ainda, foi muito mais além. Nós sabemos que se nós juntarmos todos os animais que nós temos hoje, mesmo que nós juntássemos um de cada espécie, por exemplo, o porco, só a espécie do porco, ou seja, só um da espécie do porco, o boi, só um da espécie do boi, nada de trazer o boi tal e o boi tal, o búfalo não sei da onde, o búfalo não sei das quantas, e esse aqui é do Polo Norte, e esse daqui é lá da América do Norte. Não. Simplesmente se nós pegássemos um de cada espécie, já seria a arca tamanho pequeno. Não caberia todos os animais lá dentro. Mais ainda. Mesmo o Midrash que conta que os animais eram filhote, por isso caberam todos.
Mas se nós contarmos cada espécie, ou seja, conforme a sua espécie, ou seja, então, se o texto fala conforme a sua espécie, então se nós temos uma espécie que ela é mais alta, então nós temos que trazer um conforme a sua espécie que é mais baixa. Então, sendo assim, mesmo que fossem filhotes, não caberiam todos. E mesmo que fossem todos os animais filhotes para caberem dentro da arca, ainda nós teríamos um problema, porque Noa teve que alimentar todos eles durante um ano inteiro e também teve que se alimentar. E mesmo assim a arca não era tão grande para ter um estoque tão grande de comida. E mesmo que a arca fosse tão grande para ter um estoque enorme de comida, o que ela não era, mas mesmo assim nós teríamos todo um problema. Como conseguir se alimentar todos os animais durante um único dia, sendo apenas uma família dentro da arca? E que, de certa forma, por mais que carregassem os serviços, as necessidades de cuidar dos animais, nós sabemos que eles não faziam só isso na arca. Inclusive, quando Hashem manda eles entrar na arca, a palavra arca em hebraico, ela vem da palavra, né? A palavra, quando é traduzida ali, entre na palavra. Ou seja, a gente entende que dentro da arca não é apenas um lugar seguro, mas sim que é um lugar onde eles faziam reza, onde Noah rezava. E o Midrash afirma isso, que as águas estavam tão fortes que Noah rezou, então Hashem se lembrou deles lá. Ou seja, as águas estavam tão fortes que Noah achou que realmente, olha, acho que o meu trabalho não foi o suficiente e essa arca vai para os ares. Mas mesmo assim, vem Hashem e cria mais um milagre através da reza de quem? A reza de Noah. Noah reza e assim vem então o apaziguar daquela tempestade e dessa forma eles conseguem passar mais tempo sem toda aquela força da água, destruindo tudo. E assim chacoalhando a arca como se fosse uma como se fosse um brinquedo na mão de uma criança que é chacoalhada de um canto para o outro, virado de um canto para o outro. Então aqui nós aprendemos o que significa realmente Noah. Noah significa que ele realmente foi um tzadik que foi muito difícil para ele. No período que estava todas aquelas pessoas sem querer dar ouvido. Mas mesmo com todas as pessoas sem dar ouvido, ele não deixou dos segredos do céu, ele não deixou do estudo da Torá, ele não deixou da tefilá. E mesmo assim, ele conseguia dobrar o templo dentro da arca. Tão grande, que ele conseguia tanto fazer rezas, tefilá dentro da arca, quanto ele fazia dormir, descansar e dar comida aos animais. A arca tinha um tamanho por fora e outro por dentro. E assim também era o Beit HaMikdash. Inclusive, as próprias medidas da arca também são as medidas do Beit HaMikdash. E também, se nós olharmos cada detalhe dessa construção maravilhosa da arca, nós vamos ver que existem inúmeras referências de coisas que estava sendo trazida por Noah, que somente depois, com Moshe Rabbeinu, algumas dessas coisas iriam realmente serem escritas na forma de que o mundo teria um acesso a esse tipo de conhecimento que Noah tinha. Noah, então, semeia a própria Torá pela terra, ele semeia a própria palavra de Hashem pela terra, pelos seus próprios filhos. Obviamente, nem todos eles seguiram o caminho de Noah. Mais para frente, o próprio Abraham busca refúgio na casa de Noah, e naquela época ele chegou até conhecê-lo, aprendeu muito de seus ensinamentos. Por mais que Abraham, naqueles dias, ele estava fugitivo de Nimrod, com medo que Nimrod o encontrasse, mas mesmo assim aprendeu muito dele. Realmente é verdade que Noah chegou ao monoteísmo sozinho, mas é verdade que ele teve ótimos professores, ótimos mestres. Mais para frente, quando Abraham já está grande e Noah já tem partido dessa terra, Shem, ao encontrar com Abraham, Abraham dá o dízimo a ele.
respeitando a sabedoria então que existia daquele homem, também conhecido como o título do seu reino. Seria a mesma coisa que nós dissermos é, que como se estivesse falando do Egito, no caso, o Egito Antigo, e nós falássemos, olha, Faraó não é o nome da pessoa, mas é o título, ou César em Roma não é o nome da pessoa, mas sim um título, né? E assim por diante. Também acontece com Melquisedeque. Melquisedeque, ele era Shem, o filho de Noa. Mais para frente, Yaakov Avinu, o próprio patriarca também, estuda 14 anos na escola de Shem e de Efer, para assim poder ter todos esses conhecimentos sagrados. Conhecimentos que talvez não foram bem sucedidos naquela geração onde as pessoas tinham um coração muito duro, mas que no futuro, na geração então dos filhos de Noa, isso tudo mudou. E as mesmas sabedoria e as mesmas palavras já tinham uma repercussão totalmente diferente. Como é sabido, não somente Melquisedeque, Shem, ele tinha uma escola de ensino, mas também ele tinha templos, ele tinha uma cidade toda, ele era uma região toda de monoteístas e tudo mais. Ou seja, realmente as palavras do nosso grande, talvez o maior de todos, patriarca da humanidade, dizendo que Noa, nesse caso, é aquele que realmente trouxe descanso para o mundo. Nós vamos então agora, depois de entender o que é Noa e a dimensão disso tudo, depois de nós conseguirmos então realmente discernir e ficar um pouco, eu não quis trazer muitos midrash, senão seria também meio que fugiria um pouco do literal, como eu queria trazer o Urashi, né? Os midrash, o Urashi também traz a maioria deles, mas para uma linha de raciocínio, seria interessante manter o Urashi. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente pode manter com midrashes, né? Blineder. Mas, se a gente permitir a gente fazer isso, a gente vai conseguir então voltar para esse estudo de forma muito mais minuciosa e detalhada, se Deus quiser. Bem, continuando aqui. O texto vem e nos ensina assim. Deus falou a Noa dizendo: saia da arca, você e sua esposa, junto, marido e esposa. Aqui Deus lhe permitiu voltar a manter relações conjugais. O texto continua e diz: e a esposa de seus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, todo animal que está contigo, de toda a carne, das aves, dos animais e dos rastejantes que rasteja sobre a terra, tire consigo. Está escrito Otse, mas deve-se ler Raitse. Raitse significa diga-lhe que eles devem sair. Otse significa que não quiserem sair, você deve tirá-los. Bereshit Rabbah 34:8. E procriarão na terra, mas não na arca, de onde se deduz que mesmo os animais e as aves foram proibidos de se acasalar.
Está em Bereshit Rabá 34, 8. A ideia de e procriarão na terra também é a mesma de frutificarão. Então é apenas sendo redundante o texto aqui. E procriarão na terra e se frutificarão, e se multiplicarão sobre a terra. Ou seja, são uma bênção 3 vezes. Ou seja, sempre vai existir nessa ideia dessa bênção 3 vezes mais animais do que os seres humanos, né? Ou era o que deveria ser se os seres humanos permitirem. Mais ou menos essa é a base de algo que nós podemos então compreender como normal. Noa saiu da arca juntamente com seus filhos, sua mulher, sua esposa, de seus filhos. Todo animal, réptil e todo pássaro, tudo o que rasteja sobre a terra, saiu de acordo com suas famílias. Eles receberam sobre si as condições de se unirem apenas com a sua própria espécie. Aqui tem uma bênção especial de Hashem também, que impede os animais de, não de acasalarem enquanto espécie, mas de frutificarem, de se multiplicarem, nascendo híbrido de espécies. Aparentemente, esse tipo de situação não existia antes do dilúvio. E sendo assim, houve misturas nas espécies dos animais. E por isso também eles foram atingidos, porque eles também se corromperam. Por causa do homem, é claro. Noa construiu um altar para Deus. Ele tomou todos os animais puros e de todos os pássaros puros, de todos os animais puros. E ele disse: Deus me mandou colocar na arca 7 pares de animais, para que eu pudesse oferecer um sacrifício dele. Tarumá Vaiakihil 6, Bereshit Rabá 34, 9. Ele ofereceu oferendas queimadas sobre o altar. Deus aspirou o aroma agradável e Deus disse para si: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a sua inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. E está escrito, Mime Urav, sem o Vav, implicando que a partir do momento que o embrião se sacode, Nihar, para sair do ventre da sua mãe, a má inclinação é introduzida nele. Bereshit Rabá 34, 10. Aqui o lot, holocausto. Em hebraico, literalmente, oferenda, que acendem uma vez, que toda a oferenda acende quando ela é queimada, usualmente traduzido como oferenda queimada. Outros, no entanto, traduzem como oferendas elevadas. Ver também Gênesis 22, 2, Êxodo 18, 22 e 24, 5. Aroma agradável, aroma apaziguante, nihoar,
em hebraico, relacionando ao nome Noah. Outros traduzem como aroma agradável, ou cheiro de satisfação, ou expressão de condescendência, ri. Isso significa que Deus foi agradado com o sacrifício. Ibn Esdra, e também podemos ver em Levítico 1:9. Nihoar, que é apaziguante, que tem uma relação direta da forma de escrever com o próprio nome de Noah, está relacionado também com nós, Bnei Noah, poder elevar oferendas que sejam aceitáveis para Hashem, de uma forma muito especial, como fez também o nosso o patriarca de toda a humanidade, mas também é o principal mentor que nós temos das 7 leis de Bnei Noah, as 7 mitzvot de Noah. Continuando aqui. E nunca mais afligirei todas as criaturas vivas como fiz. E nunca mais é trazido 2 vezes. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessarão. Então, nunca mais e nunca mais. As palavras estão repetidas para mostrar um juramento, conforme escrito em Isso eu jurei que as águas de Noa nunca mais passarão sobre a terra. Mas não encontramos referência a um juramento a esse respeito, exceto aqui, em que ele repetiu suas palavras. Desse modo, trata-se de um juramento. Assim interpretam nossos sábios, no Tratado de Shavuot 36a. Enquanto a terra durar, semeadura, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite nunca cessarão. Enquanto a terra durar, nunca mais cessarão. Cada uma dessas 6 temporadas e estações em duração de 2 meses, conforme aprendemos. Metade de Tirei, Mahesvam, metade de Kislev são a temporada da semeadura. Metade de Kislev, Tevet e metade de Shevat são a temporada de frio. E assim por diante. Baba Metzia 106b. Outras edições acrescenta, enquanto existir a terra, do hebraico, od significa sempre, como em a sua imundície está permanentemente, od sobre ele, sempre sobre ele. Frio é mais intenso que o frio. Inverno, em hebraico, Horef, a estação para semear a cevada, o grão que é mais rápido. Harifim, para amadurecer, o período do frio, é metade de Shevet, Adar, a metade de Nissan. Colheita, metade de Nissan, e Yar, a metade de Shivam. Verão, em hebraico, Ka'it, esta é a metade de Sivan, Tammuz, e metade de Ave, que é o tempo da colheita de figos e de sacá-los no tempo. E o figo seco é chamado de Ka'it, como o pão, as frutas secas, Verhaka'it, para o moço comerem. Calor, o final da temporada do sol, a metade de Av e Elu, metade de Tirei, quando o mundo encontra-se mais quente, conforme estudamos no Tratado de Yomá 29a. O final de verão, mais intenso, mais quente do que o verão em si. Dia e noite nunca cessarão.
Daqui se deduz que eles deixarão de ocorrer durante o dilúvio. As constelações não orbitaram, e os dias eram indistinguíveis da noite. De Bereshit Rabbah 25, 2, 34, 11. Nunca cessarão. Todos esses eventos nunca deixarão de seguir o seu curso natural. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: frutifiquem, multipliquem, preencham a terra, haverá um medo e pavor. Em hebraico, verhiren significa pavor, como em você vê o terror, ritat, de acordo com Haggadah, a Shabbat 151b. No entanto, trata-se de uma expressão vida, rayut, pois enquanto uma criança, mesmo com um dia de vida, estiver vivo, não haverá necessidade de protegê-lo de camundongos. Mas se o gigante Og, rei de Bashan, estiver morto, ele precisará ser guardado dos camundongos, conforme foi dito, e o seu temor e seu medo serão. Quando existia medo de vocês nas demais criaturas, enquanto vocês estiverem vivos. Aqui tem um detalhe também que o Urashi trouxe, então vamos trazer. Og, rei de Bashan. Og era um ser, um Nephilim, que ficou agarrado na arca, e Noa também o alimentou, um gigante. Já que ele sobreviveu ao ponto de continuar vivo agarrado na arca, então Noa, na Tevá, palavra, arca, já que ele estava agarrado na palavra, Tevá, arca, ou seja, ele também chegou a cumprir alguma coisa, como quem diz, me socorre, eu suplico. Então ele também foi alimentado por Noa, agarrado na arca, agarrado nas palavras de Hashem, ele foi alimentado por Noa, ou seja, agarrado nas palavras que saíam da boca de Noa, este foi alimentado. Porém, é claro que não era só de palavras, né? Eu estou tentando trazer o texto, a gente tem que fugir às vezes um pouquinho quando traz o Midrash e tentar aprender mais, mas logicamente com alimentos também. Mas, infelizmente, ele não foi o único que sobreviveu, a gente pode ver isso na Torá, a gente contesta, né? Na Torá isso. Isso porque o que aconteceu foi que da guerra de Metshala, a guerra de Metshala, muitos seres irmãos do ser humano se esconderam nas entranhas da terra. Eu já tinha pronunciado sobre isso, 6 mundos embaixo, nas profundezas da terra, e essas câmeras foram fechadas e lá eles ficaram e estão lá até hoje, porém alguns subiram de volta, e esse foi os filhos dos gigantes, alguns gigantes também, alguns Néfilins subiram de lá. E assim, quando Yoshua ele chega na terra de Israel, a terra de Israel, quando ele chega em Israel, ele se depara com gigantes. Então ele fala, ele vê, nós éramos para os seus olhos como um gafanhoto, ou seja, uma nuvem sem fim. E eles eram nossos olhos como um gafanhoto, ou seja, uma nuvem sem fim. Gafanhotos é uma expressão de quantidades absurdas. No Oriente Médio, e toda aquela região do Oriente ali, toda aquela faixa ali, nós temos muito dessas mudanças. Então, da Síria, do Egito, do Oriente Médio, sobem de épocas em época essas nuvens de gafanhoto que vêm limpando tudo. E quando essas nuvens de gafanhoto vêm, elas vêm com uma quantidade assim, não são milhões, passa de milhões, são literalmente algo absurdo que elas vêm, uma quantidade absurda, que são capazes de devastar lugares inteiros em questões de horas e sair voando à tarde para outro lugar e assim por diante.
Então a expressão gafanhoto, né, tem a ver com isso daí. Ou seja, são nuvens que não davam para contar, eram miriades que não davam para ser enumerada. Por isso a expressão gafanhoto. Vamos continuar aqui, já que nós trouxemos já um pouco sobre ficaram guardados lá, alguns ficaram, outros subiram de volta, foram destruídos, o Kashema. Vamos continuar o texto, né? E uma hora, quem sabe, a gente traz do Midrash. Nós lemos aqui, a Hashem fala para eles frutificar, multiplicar e preencham a terra, uma expressão que já tinha aparecido em Bereshit 1:22, 1:28, 8:16. E agora, algo novo começa a surgir aqui na nossa leitura, que é o seguinte: tudo que se move e tudo que vive será por alimento. E será por alimento. Porque não permiti a Adão comer carne, apenas vegetais, mas para você eu lhe dei tudo assim como a vegetação que permiti para o primeiro homem. Sanhedrin 59b. Então aqui ficou assim: como a vegetação das plantas, eu lhe dei tudo. Como a vegetação das plantas, previamente somente plantas tinham sido permitidas. Em Bereshit 1, capítulo 1, verso 30. Agora a carne era igualmente permitida. E o Urashi nos traz aqui como para Adam tudo estava permitido. Ou seja, comer de tudo estava permitido. Não obstante, você não pode comer carne ou o seu sangue enquanto ainda estiver vivo. Carne enquanto ainda estiver vivo. Ele proibiu comer um membro retirado de uma criatura viva, ou seja, enquanto a sua alma estiver nele. Você não poderá comer sua carne. Sanhedrin 59a. Então, criatura viva. Carne cujo sangue está a sua alma. Enquanto um animal está vivo, seu sangue é visto como estando ligado à alma. Rir, 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 rir. Deuteronômio 12:23, esse mandamento que significa proibição, proibir a carne de um animal vivo. Então o texto continua assim: o seu sangue, enquanto ainda vivo, enquanto a sua alma ainda estiver dentro dele, não podem comer a carne enquanto ainda estiver vivo. Refere-se a um membro de uma criatura viva, inclui também o sangue, enquanto o animal estiver vivo, ele não pode ser comido. Sanhedrin 59b. E aqui nós temos que fazer um adendo, porque não funciona como a gente aprendeu lá na ciência em biologia dos animais, tá? No caso aqui, o sangue é considerado um órgão do animal, tá? Então, muitas coisas na Torá, elas têm suas próprias nomenclaturas e suas próprias definições por sua própria natureza, de acordo com o que Hashem fez e ensinou. Porém, eu cobrarei o sangue de suas próprias vidas. Mesmo que eu lhe permita tirar a vida dos animais, cobrarei o sangue de alguém que derramar o próprio sangue.
Isso é como cometer suicídio, Bereshit Rabá 34:13. Baba Kama 91b. De suas próprias vidas. Também aquele que se enforca, apesar de que ele não saia sangue. Bereshit Rabá no local. Bem, aqui nós temos que fazer um outro adendo aqui na palavra dos sábios. Também significa, se você matou um animal, judiou, maltratou. Não é legal usar a palavra judiou, porque é uma expressão, por mais comum que é no Brasil, é uma expressão que era usada também muito em campos de concentração. Então nós não usamos. Mas a ideia é maltratou. Você maltratou, mas não foi para comer. Não foi para comer. Eu vou cobrar o sangue da sua vida. De todo animal, os homens da geração do dilúvio havia pecado. Por isso eles foram permitidos de alimentar dos animais selvagens que teriam poder sobre eles. Conforme está dito, comparado aos animais, foram eles semelhantes. Portanto, foi necessário avisar aos animais a respeito deles, para que não matassem os homens, porque os fizessem isso, seriam mortos. Do homem, de alguém que matou intencionalmente, sem testemunhas, vou cobrar sua vida. Está Orgulho Natan, verso 6. Diz assim: aquele que derramar sangue de um homem deverá ter seu sangue derramado pelo homem, pois imagem de Deus fez. Aqui, Hashem nos lembra de um outro detalhe. Imagem de Deus fez o homem. Porém, quando nós lemos isso na Torá, lá está escrito a nossa imagem, no plural, e a nossa semelhança, no plural. Não querendo dizer que ele fez a imagem, a semelhança do nome que aparece, o nome de Elohim, que são o nome de anjos, ou seja, na imagem dos anjos, na semelhança dos anjos, este também foi criado. Sendo assim, aqui nós aprende algo extremamente importante. E da mesma forma que quando Hashem foi fazer o homem, e ele fez o homem, ele consultou uma corte para fazer o homem. Da mesma forma, aqui Hashem nos obriga a ter uma corte para matar um homem, ou seja, ter um tribunal de justiça. E aqui vem a mitzvah, fazer tribunais de justiça, que aquele que derrama sangue de um homem deverá ter seu sangue derramado pelo homem, pois a imagem, lembra a nossa imagem, ou seja, pois na imagem da corte, Deus fez o homem, ou seja, todos os seres sagrados estavam incluídos. Da mesma forma, para retirar um homem, deve ser retirado, deve ter pena capital, mas deve existir uma corte a ser consultada antes de tal ato acontecer. Então, pela mão do homem, aquele que realmente tirou a vida de alguém, ele deve também morrer pela mão do tribunal. Então, essa é a explicação correta do texto, tá bom? Eu sei que teve bastante leis que a gente pulou falando de Adão, né? Então, por exemplo, o dilúvio foi pelo roubo. Então já existia lei de roubo. Assassinato, então já existia lei de assassinato. Relações ilícitas, poxa, já existia relações ilícitas. Aqui nós recebeu aqui tribunais, membro de um animal vivo, idolatria, começou lá no comecinho lá, e nos dias dele começaram a invocar o nome de Hashem, então idolatria, e assim por diante, ou seja, nós acabamos vendo as 7 leis de Bnei Noah escritas exatamente nessas palavras, né, do texto, tá bom?
Este é este versículo incompleto. Assim deve ser lido: o Criador fez o homem. Da mesma forma, há diversos exemplos nas Escrituras, que aqui traz: Deus fez o homem. Então, Veurashi nos explica que esse versículo está incompleto, que o Criador fez o homem. Aqui, qual que é o sentido de entender isso? O sentido de o texto estar incompleto, de Urashi ter que trazer isso, é justamente porque esse texto está aludindo a criar tribunais de justiça. Então ele fez, ou seja, junto, em harmonia, em unissono, e assim deve ser, deve ter um veredito unânime. Essa é a ideia aqui também. Ou seja, não pode, tipo, 2 pessoas condenar, 3 pessoas não condenar. Isso não é um veredito unânime. Ou é por unanimidade, então esse vai ser condenado, ou então deve ser por unanimidade absorvido. Esse é o ponto, sim ou não. E vocês frutifiquem e multipliquem e povoem a terra e tornem-se numerosos nela. Baruch Hashem. Então aqui nós aprendemos sobre a tribunais de justiça, votos de unanimidade, lugares sagrados como a arca, né? As relações sexuais, elas devem ser interferidas. Então, ou seja, se, sei lá, vamos dar um monte de exemplo aqui e entender. Você tem uma quantidade de livros de Torá num canto da sua casa. Obviamente, você está proibido de ter relações sexuais naquele canto daquela casa. Ou que não haja uma divisória, uma parede, uma divisória que divide do seu cômodo que você está, né, para aquele cômodo. A mesma coisa acontece em estar despido, em estar mal vestido na frente da Torá, na frente do livro sagrado e outras coisas assim, tá? Falando em coisas sagradas, existem opiniões sérias que falam o Ben Noah, ele pode ter mezuzá na porta, o pergaminho na porta. Se ele está fazendo aquilo não porque foi ordenado, mas porque ele quer receber uma mitzvah no mundo vindouro, ele quer receber um mérito pela mitzvah que ele está cumprindo no mundo vindouro. Então, ele não está fazendo aquilo porque ele é obrigado ou alguma coisa assim, mas sim por causa do que ele quer receber algo no mundo vindouro. Bem, não é unissono, nem todas as opiniões elas vão em unissono concordarem com isso, tá bom? Mas sim existe isso, né? Somente mestres do rito sefarade vão ter uma visão mais aberta a esse respectivo modo, enquanto outros modos, como o Askenazi, já diz que é perigoso, né? O Bnei Noah ter alguma coisa assim. E nós aqui que estamos... Não que o Bnei Noah tem rito, tá bom? Eu estou falando do rito dos mestres. Por exemplo, o nosso mestre, Rav Yaakov Genestart, ele tem o rito Rabad. Não necessariamente nós é Benoa Rabad, porque o Rabad é apenas para o judaísmo. Benoa não tem rito, tá bom? Então o que nós temos é aquilo que nós seguimos do Pirkei Avot. Tenha um rabino. Tenha um rabino. Nós temos que ter um rabino. Quando nossa comunidade, como os membros da comunidade não conseguem resolver uma questão interna, leva essa questão para o rabino para que seja resolvida com o rabino. Então tem um rabino. Então, se a gente não estudou, não tem uma base para poder responder aquilo, simplesmente nós levamos para o rabino. Se a gente tem o conhecimento, então nós damos sequência, né? Nós estamos, essa foi a quarta leitura, né? Tivemos uma riqueza muito grande, né? Baruch Hashem, né? E eu pude fechar as portas que eu deixei abertas, e não foi uma e nem duas, propositalmente,
para que agora, em cima dessa leitura e daqui para frente, nós tenhamos essa visão espiritual elevada, sábia, mística sobre essa passagem. Ou seja, o que realmente essa passagem representa? O que realmente significa essa ideia de que ele sai para fora e é abençoado. Existem bênçãos esperando por ele. E não só qualquer bênção. As 7 leis noéticas são gravadas no céu, no Shammai, né? No Shammai superiores, né? Aquilo que a gente não vê. Também no nosso céu, aqui no nosso mundo, né? Aquilo é entronizado. Tem uma parte que fala assim, ele coloca bem aqui, ó. É assim. Deus aspirou o aroma agradável e Deus disse para si. Como assim Deus disse para si? Como se Deus estivesse falando sozinho, dizendo para ele mesmo? O que significa isso? Ou seja, o mais íntimo de Hashem. Aquilo tocou nos nomes mais sagrados de Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja. E dessa forma, o que acontece na sequência é: Deus abençoou a Noa. E aqui nós aprendemos: o maior trabalho do tzadik, o justo Noah, não foi construir a arca. O maior trabalho do tzadik, o justo Noah, foi se manter na presença de Hashem, no meio de uma geração deturpada. Agora com o mundo renovado, agora com o mundo reiniciado, depois do reset, Hashem o abençoa. Por que o Hashem o abençoa? Por causa que mesmo quando o mundo estava completamente deturpado, ele não perdeu os valores. Ele não perdeu a forte moral, ele não perdeu a forte ética, ele não perdeu a conexão dele com Hashem. Ele não se diminuiu ao ponto de não poder receber Hakadosh Baruch Hu, de poder andar com Deus. Noah andou com Deus. Então aqui nós aprendemos, esse é o grande tzadik Noah. O grande justo, que através dele o mundo recebeu a bênção de nunca mais ser destruído. Através dele o mundo recebeu a bênção de ser eterno. Hashem diz assim: eu nunca mais afligirei criaturas vivas como fiz. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Dia e noite, frio, calor, verão e inverno, semeadura, nunca cessarão. Ou seja, aqui são as grandes bênçãos que Hashem promove para a humanidade, para toda a humanidade, que permite a existência de todas as pessoas através de Noah. Noah é a palavra que realmente foi regada e cresceu. Noah, ele foi aquele que tocou em Hashem, porque o texto dizia assim, só para nós lembrarmos como seria.
texto dizia assim: eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, do homem ao animal, até os rastejantes. Porém, vem Noa, muda isso, muda o intento e o coração de Hashem. Então o texto diz: mas Noa encontrou graças aos olhos de Hashem. Baruch Hashem. Esse foi o ponto de virada, o ponto que nos permitiu estar aqui e também o ponto que alegra o nosso coração, de saber que nós estamos seguindo os passos de um justo tão grande, copiando as mesmas leis, os mesmos estatutos e também adquirindo outras do povo judeu e assim recebendo mérito por elas também no Olam Rabá e dessa forma consertando o mundo e consertando o mundo, levando o monoteísmo, levando as 7 leis e dessa forma criando nesse mundo o Olam Rabá, trazendo o Shammai nos céus para a terra. Eu fico por aqui com essas palavras. Shalom, shalom e até a próxima.